Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos iniciar nossa última videoaula de correção de exercícios desse primeiro bimestre, ok? Então, damos início à aula de português do 8º ano, aula 5, ok? Vamos fazer as correções das páginas a partir da página 55 até a 74, ok? Então, abra o seu livro de português e acompanha comigo. Tá? Então, na página 55, eu tenho aí exercícios sobre a revisão de alguns tópicos de análise sintática que nós já vimos, inclusive, no começo do ano, enquanto estávamos em sala ainda, em sala de aula, tá? Antes do isolamento social. Então, trata-se de sujeito, predicado, predicativo, objeto direto e indireto, que são tópicos que não são novidades para vocês, mas que é sempre bom relembrar. Então, nesse primeiro exercício da página 55, ele diz o seguinte: releia esse trecho do conto O Pedestre, aquele conto de ficção científica que nós lemos anteriormente. Ele virou em uma rua lateral, fazendo meia volta em direção à sua casa. Estava a uma quadra de seu destino, quando um carro solitário virou a esquina repentinamente e jogou um violento cone de luz branca sobre ele. Ele ficou estatelado, não muito diferente de uma mariposa noturna, atordoada pela luz e então atraída por ela. Então, a gente vai fazer uma análise sintática aí a partir desse trecho desse texto, ok? Ele diz na letra A: atente, ou seja, preste atenção para todos os verbos usados no trecho. Se vocês repararam, aí nesse trecho eu tenho 3 verbos em negrito, ou seja, estão destacados. São eles: estava, virou e jogou. São esses 3 verbos. Quais são os verbos de ação e quais são os verbos de ligação? Então, para eu responder essa questão, eu tenho que saber previamente o que é um verbo de ligação, o que é um verbo de ação. O verbo de ação, o próprio nome já diz, ele tem uma carga alta de significado, ele indica que algo está sendo realizado por alguém. Ok? Já o verbo de ligação, ele tem um peso menor, ele não carrega em si uma ação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Quais são os verbos de ação aí no caso, tá? Então, a resposta da letra A é a seguinte: o verbo virar, o verbo fazer e o verbo jogar. Esses 3 verbos indicam uma ação sendo realizada, tá? E o verbo de ligação? Estar e ficar. Esses verbos aí, eles só estão ligando o sujeito com o predicativo, ou seja, o sujeito com a qualidade do sujeito. Eles não estão indicando que algo está acontecendo, tá? Eles só estão ali para dar uma liga, por isso que é ligação, tá? Entre o sujeito e o predicativo. Letra B. No trecho, ele virou em uma rua lateral, indica o que é sujeito e o que é predicado. Mais uma vez, eu tenho que saber o que é sujeito e o que é o predicado. Sujeito é de quem eu falo, não importa se é um objeto, se é uma pessoa, se é um animal, se é um estado, um sentimento. E predicado é o que eu falo, qual é a informação que eu dou daquele sujeito, ou qual é a ação que está sendo praticada por aquele sujeito. Então, vamos lá para a frase. Ele virou em uma rua lateral. Quem é o sujeito? Ele. E que ação, que informação eu estou fornecendo desse sujeito? Ora, virou em uma rua lateral. Virou em uma rua lateral é o predicado, tá? Lembrando que o predicado abrange o verbo, ok? Letra C. Observe as formas verbais destacadas no trecho e indique a que sujeito elas se referem. O que são formas verbais? São os verbos. Só que em vez de colocar aqui verbos, ele colocou formas verbais. É uma outra forma de eu dizer verbo, ok? Então, quais são essas formas verbais e elas estão se referindo a qual sujeito, tá? Então, eu tenho o seguinte trecho. Ele virou em uma rua lateral, vírgula, fazendo meia volta em direção à sua casa. Ponto. Estava a uma quadra de seu destino. Quando? Quem é que estava a uma quadra de seu destino? No caso, uma pessoa. É esse ele que ele se referiu lá no começo. Ele virou, ok? Continuando. Quando um carro solitário virou a esquina repentinamente e jogou um violento cone de luz branca sobre ele. Quem é que virou a esquina de forma repentina? Quem foi que jogou um facho de luz sobre a pessoa? Um carro solitário. Então, os verbos virou e jogou estão se referindo ao sujeito um carro solitário.
Prosseguindo, agora nós vamos corrigir a página 60, porque a página 56, páginas 56, 57, 58 são explicações, ok? Já a página 59, eu tenho aí organizar o conhecimento. Eu tenho um exercício aí para fazer, só que é um exercício pessoal, que cada um vai colocar um exemplo de uma frase. Eu não vou corrigir aqui agora, mas eu vou querer olhar no caderno de vocês. Ok? Então, tem que ser feito. Então, nós vamos agora corrigir as atividades da página 60, sobre esse mesmo conteúdo. Acompanhem comigo aí. Número 1. Leia este cartoon extraído do livro Aventuras da Família Brasil, de Luiz Fernando Veríssimo. Então, eu já sei, antes de eu ir lá para a letra A, B e C e responder as questões, todas essas questões vão depender do meu entendimento sobre esse texto que ele está dando. Que texto é esse? Um cartoon, que é um texto de linguagem híbrida, ou seja, ele tem texto verbal, palavras escritas, e eu tenho as imagens. Então, para eu entender completamente qual é a mensagem que esse texto está me passando, eu tenho que ler com atenção tanto as palavras quanto as imagens. Ok? Então, eu tenho. Não disseram que a casa ficava perto do oceano? Disseram. Só não especificaram qual deles. Letra A. O que a família faz diante de uma casa? Justifique sua resposta. Então, para eu chegar numa resposta, eu tenho todas as informações que eu preciso. Pela imagem, o que nós vemos aqui? Nós vemos algumas pessoas em frente a uma casa. Um está com guarda-sol debaixo do braço e o outro está com uma prancha de surf. O que pode ser? Uma casa de veraneio, uma casa de passar férias, de passar um feriado, ou seja, não era a casa deles. Deduz-se aqui pelas informações do texto que era uma casa alugada por um determinado tempo. Então, provavelmente aquela família estava de frente à casa porque eles estavam chegando para passar um feriado ou umas férias. Como é que eu sei? Como que eu faço essa dedução? Pela imagem. Olha só essa família e o desenho mostrando eles, um com guarda-sol debaixo do braço e o outro com a prancha de surf. Prosseguindo. B. Nas orações em que estão as formas verbais disseram e especificaram, o sujeito é indeterminado. Está afirmando. Por que ele recebe essa classificação? Ou seja, por que ele é um sujeito indeterminado? O que justifica o uso de um sujeito indeterminado? Ora, o próprio nome já diz, sujeito indeterminado. Se ele é indeterminado, ele é um sujeito que não pode ser determinado, que ele não pode ser apontado, classificado, identificado, ou seja, encontrado. Então, eu sei que existe alguém praticando uma ação, mas eu não sei ao certo quem é, por isso que é indeterminado. Não disseram, só não especificaram. Percebam que eu tenho aqui a ação, eu tenho o verbo, né? O verbo indicando que alguém está praticando uma ação está sendo realizada. Mas quem está realizando? Ora, esse sujeito indeterminado, eu não posso dizer exatamente quem é porque não foi indicado. Ele está, né? A gente deduz que é uma pessoa que está realizando a ação pela conjugação do verbo. Disseram, especificaram, ok? O que justifica o uso de um sujeito indeterminado? Bom, o autor aqui, do caso desse cartoon, que é o Luiz Fernando Veríssimo, ele produziu o texto. Então, para ele não julgou necessário, ele não julgou relevante dizer claramente quem é que estava realizando a ação, porque para o texto não era fundamental essa informação, tá? Então, por isso que ele não deve ter colocado. Letra C. De acordo com o contexto do cartoon, qual poderia ser o sujeito dessas formas verbais do item B? Como ele diz formas verbais? Verbos. Quais são os possíveis sujeitos para essas formas verbais? Para esses verbos? Então, no contexto, dentro desse texto, eu posso deduzir algumas informações, porque esse texto permite. Ok? Eu não posso deduzir informação que o texto não está me levando, não está me indicando o caminho. Então, eu poderia deduzir que possíveis sujeitos para esses verbos seriam os proprietários,
Já que eu sei que são uma família que está chegando para alugar uma casa e passar de férias e a casa não é deles, eu poderia deduzir: os proprietários não disseram que a casa ficava perto do oceano? Os proprietários disseram. Os proprietários só não especificaram. Ou eu posso trocar os proprietários por eles. Eles não disseram que a casa ficava perto do oceano? Eles disseram. Eles só não especificaram qual deles. Entenderam? Letra D. A fala do pai, no segundo quadro, é responsável pelo humor do cartoon. Então, vejam bem, o cartoon, a charge são textos híbridos, né, que trabalham tanto com imagem quanto com palavras, que geralmente usam como artifício o bom humor, a ironia, o jogo de palavras, tá? Quando a gente fala em humor, não quer dizer que você vai rir horrores ou rolar no chão de tanto rir. É algo que fica engraçado, né? Então, a fala do pai no segundo quadro é o responsável pelo humor do cartoon. Explique de quais oceanos ele está falando e por que esta fala é engraçada. Aí é um texto que ativa o seu conhecimento prévio. Nós sabemos que o único oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Então, esse é o único oceano que a casa poderia ser próxima. Só que aí a fala do pai, ele exagera. Ele quer dizer que a casa, na verdade, é como se eles tivessem sido enganados. Que a casa de praia não fica assim tão perto da praia. Então, ele deu uma exagerada. Então, para dizer que a casa estava longe, ele disse, né, que a casa não fica perto do oceano. Que as pessoas não especificaram qual oceano seria esse. Ou seja, a casa está tão longe da praia que ela poderia estar sendo próxima, de repente, do Oceano Pacífico, que fica muito longe. Então, é um jogo de palavras e olha o conhecimento que eu preciso ter para poder entender essa questão. Então, é muito mais do que entender o que é um sujeito e o que é um predicado. É tudo isso unido à gramática, à interpretação, os elementos para eu constituir o entendimento, a mensagem de um texto. Beleza? Continuando, nós vamos para o número 2. O número 2, eu tenho aí um mini conto do Júlio Cortázar, que é um escritor muito famoso, um escritor latino-americano, ok? O nome do mini conto é Progresso e Regresso. Inventaram um vidro que deixava passar as moscas. A mosca chegava, empurrava um pouco com a cabeça e pop. Já estava do outro lado. Enorme a alegria da mosca. Tudo foi estragado por um sábio húngaro quando descobriu que a mosca podia entrar, mas não podia sair, ou vice-versa, por causa de quem sabe lá que besteira na flexibilidade das fibras daquele vidro que era muito fibroso. Em seguida, inventaram um caça-moscas, com um torrão de açúcar dentro e muitas moscas morriam desesperadas. Assim, acabou toda a confraternização possível com esses animais, dignos de melhor sorte. Letra A. Qual é a relação entre o título e o enredo do conto? Qual é a relação existente aí com esse título, progresso e retrocesso, com o título do texto, com o enredo, né, com a história sendo contada? Ora, eu tenho aí que o conto, na verdade, ele parte do pressuposto de que o ser humano deveria confraternizar com esses insetos, com as moscas. Então, o progresso seria o primeiro fato narrado, ou seja, a invenção do vidro que deixava passar as moscas e deixava elas muito alegres, né? Que elas conseguiam passar. Ao passo que retrocesso, ou seja, retrocesso é o contrário de progresso. Progresso é você ir adiante, retrocesso é você voltar. Seriam os fatos seguintes, ou seja, a descoberta que o vidro não funciona tão bem. Então, esse é o enredo e essa relação, né? O primeiro fato, de que elas conseguiam passar pelo vidro, era o progresso. E o retrocesso é quando elas não conseguiam fazer isso. Ok? Letra B. Trata-se de um conto fantástico? Por quê?
Sim, trata-se de um conto fantástico. Porque no conto fantástico eu tenho a mistura dos elementos naturais com elementos sobrenaturais que fogem da nossa realidade, que são incomuns, tá? Então, nesse conto, parece que é coerente, e é realmente coerente, é verossímil dentro daquela história. Mas o fato aí do fantástico é que a gente sabe que o ser humano ele nunca pretendeu, não é normal essa confraternização do ser humano com a mosca. Uma coisa é você ter uma relação afetiva com um cachorrinho, com um gato, com um passarinho, mas com mosca, que é um inseto tão inconveniente, né, que posa em tudo quanto é lugar, traz doenças, traz bactérias, né? Então isso é fora do comum. Então aí esse é o elemento do fantástico, ok? Letra C. Identifique a única frase nominal do conto. Copie no caderno e depois transforme-a em uma oração com predicado nominal. Então ele está pedindo aí várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então como que eu consigo fazer essa resposta? Eu tenho que prestar atenção nos comandos que ele me diz. Primeiro ele pediu para identificar a única frase verbal no conto. O que é uma frase nominal? Perdão, uma frase nominal. Uma frase nominal é aquela que eu não tenho verbo. E quem é ela? Enorme, vírgula, alegria da mosca. Essa é a frase nominal. Então você identificou. Agora você vai copiá-la no seu caderno. Depois que você copiá-la no seu caderno, o que ele pede? Para você transformá-la em uma oração. Como que você transforma uma frase nominal numa oração? Acrescentando um verbo. Porque é o verbo que diz que uma frase é uma frase verbal, que é uma oração. Então, como que eu poderia transformar essa frase nominal em uma oração? Eu acrescento o verbo era, por exemplo. Enorme era a alegria da mosca, tá? Então, eu tenho aqui, na verdade, uma ordem inversa, tá? Enorme era a alegria da mosca. A alegria da mosca é o sujeito. O predicado tá antes. Enorme era, tá? Então, esse era, quando eu acrescento era, eu coloco em um verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele tá juntando o enorme, que é a característica o quê? Da alegria da mosca. E quem é o sujeito? A alegria da mosca. Então, esse era só tá aí para juntar o enorme com a alegria da mosca. Então, se ele é um verbo de ligação, eu posso dizer que aí eu tenho um predicado nominal. Por que é um predicado nominal? Porque o peso não está na ação. Porque esse verbo ele não está indicando uma ação realizada. Ele só está aí para juntar o predicativo com o seu respectivo sujeito. Ok? Letra D. Qual das versões parece mais adequada ao contexto? A de Cortázar ou a elaborada no item C? Por quê? Ora, com certeza, a mais adequada é a do Cortázar, que é a primeira. Enorme, vírgula, alegria da mosca. Por quê? Porque com a ausência do verbo, eu isolo o enorme, fica enorme, vírgula, a alegria da mosca. Eu consigo dar um destaque, uma ênfase para esse enorme, porque a alegria da mosca não era mais ou menos, não era grande, era enorme. Então, eu dou um peso maior para esse enorme, eu dou um destaque maior para ele. Porque se eu colocar enorme era a alegria da mosca, o enorme ele fica mais fraco. Então, não foi um erro aí, foi proposital, ele queria dar esse destaque, por isso que ele transformou, ele deixou como uma frase nominal. Letra E. Transcreva do conto uma oração com o verbo de ação e predicativo do sujeito. Depois, leia o trecho todo sem esse predicativo e responda: ele é importante para que a conclusão da narrativa fique coerente? Por quê? Então, transcrever é você pegar do texto e reescrever tal como era do texto. Depois que você reescreveu, nós vamos ver aí, lê-lo sem o predicativo. Por exemplo, o trecho aí é: muitas moscas morriam desesperadas, ok? Então, quem é o verbo de ação? Morriam. Então, muitas moscas
morriam desesperadas. Por que ele é verbo de ação? Porque está indicando uma informação, uma ação praticada pelas moscas, que é o sujeito. E desesperadas? Desesperadas aí no caso, quem é que estavam desesperadas? As moscas. Então, desesperadas, ela é uma característica do sujeito. Por isso que eu chamo de predicativo do sujeito. Ok? Agora, se eu tirar o predicativo, ficará a frase: muitas moscas morriam. Ok? Eu entendo a mensagem dada, mas falta informação. Quando eu falo muitas moscas morriam desesperadas, eu classifico a situação, os sentimentos de pavor que as moscas estavam sentindo. Agora, quando eu coloco que muitas moscas morriam, fica meio assim simples, né? Elas morriam, pronto, acabou. Mas desesperadas, então elas estavam, agoniadas, sofrendo. Então faz toda a diferença, tá? Página 61, número 3. Veja a capa do livro do escritor Marcelo Rubens Paiva. O título do livro é o seguinte: Ainda Estou Aqui. Letra A. Identifique e classifique o sujeito presente no título do livro. Então, quer saber o tipo do sujeito. Ainda estou aqui. Eu tenho o verbo, estou, aí eu tenho os outros elementos. Ainda estou aqui. Pela conjugação do verbo, eu claramente consigo identificar qual é o sujeito, tá? Porque ele não está claro, ele está escondido, ele está oculto. Então, eu sei que tem um sujeito, mas ele é oculto. E quem é esse sujeito? É o eu. Porque a frase é o seguinte: ainda estou aqui. Quem é que está aqui? Eu. Porque eu consigo deduzir pela conjugação do verbo estou, na primeira pessoa do singular. Eu ainda estou aqui. Então, sujeito oculto, eu. Letra B. Como você classificaria o verbo estar? Como verbo de ação ou de ligação? Por quê? Então, o verbo estar, dependendo do contexto, ele pode ser um verbo de ligação ou um verbo de ação. Lembre-se que em determinado contexto, diferentes contextos, a mesma palavra pode exercer funções diferentes, tá? Vai depender de aonde ela está sendo empregada e qual o propósito daquele emprego. No caso, ainda estou aqui, este verbo é um verbo de ação, porque ele está indicando que a pessoa está realizando uma ação, ou seja, de estar presente em algum lugar. Então, ela está ali. Então, é uma ação, então é um verbo de ação, ok? Letra C. Reescreva o título do livro transformando o verbo estar em verbo de ligação. Então, eu tenho que agora criar um título possível de forma que o verbo estar ele não represente uma ação sendo realizada, tá? Uma sugestão. Ainda estou cansada. Quando eu falo ainda estou cansada, eu ainda estou cansada. Esse estar aí, esse estou, não está mais indicando presença em algum lugar, e sim está indicando um estado físico da pessoa. Eu ainda estou cansado. Então, esse cansada, no caso, esse estou, ele está ligando o sujeito eu com a qualidade do sujeito, que é cansada. Número 4. Leia o trecho a seguir retirado do livro Uma Noite na Praia, da escritora Helena Ferrante. Está escurecendo, nada de estrelas nem de lua. O barulho do mar ficou mais alto. Sinto a umidade no ar. Vou ficar resfriada. Mate sempre me diz: se você ficar resfriada, vai ter febre. Repete exatamente o que a mãe diz para ela, porque Mate e eu também somos mãe e filha. Letra A. Qual é o sujeito das orações destacadas? Quais são as orações destacadas que eu tenho aí? Elas estão em negrito. Estou escurecendo, o barulho do mar ficou mais alto, sinto a umidade no ar, Mate sempre me diz: se você ficar resfriada, vai ter febre. Então, na primeira oração, está escurecendo, eu tenho uma oração sem sujeito. Embora eu tenha um verbo indicando uma ação, escurecendo, é o verbo impessoal, que indica fenômeno da natureza. Então, não tem ninguém, na verdade, realizando essa ação, e sim é um efeito da natureza. Então, é a oração sem sujeito.
Segunda oração. O barulho do mar ficou mais alto. Quem é que ficou mais alto? Quem praticou essa ação de ficar mais alto? O barulho do mar. Então, o sujeito é o barulho do mar. Na terceira, sinto a umidade no ar. Quem é que sente a umidade no ar? Quem é que pratica essa ação que está sentindo? O eu. Eu sinto, então é sujeito oculto eu. Mate sempre me diz. Quem é que diz sempre alguma coisa? Mate. Então, mate é o sujeito. Se você ficar resfriada, vai ter febre, né? Então, quem é o sujeito nessa última frase aí? No caso, você, né? Então, esse é o sujeito. Letra B. Qual das formas verbais, ou seja, quais são os verbos que não atribuem nenhum processo ou ação do sujeito? Apenas o relaciona a uma característica ou modo de ser. Como são classificados os verbos que têm essa função? Ok? Então, esse verbo é o verbo ficou na segunda oração, tá? O barulho do mar ficou mais alto, tá? Eles são classificados como verbo de ligação, porque ele não indica uma ação, e sim um estado, tá? C. Há uma oração não destacada que também possui uma forma verbal que relaciona o sujeito a uma característica. Qual é? Mate e eu também somos mãe e filha, tá? Então, nessa frase aí, esse somos não indica uma ação, indica sim ele só está ligando Mate e eu com as características mãe e filha, tá? São as características de Mate e eu. Letra D. Como é classificado o predicado das orações indicadas nos itens B e C? Como é denominada a característica atribuída ao sujeito nessas orações? Então, eu tenho aí um predicado nominal, tá? E o predicativo do sujeito. Eu tenho um predicado nominal, quando o verbo é um verbo de ligação, que ele não tem peso de ação, e eu tenho o predicativo do sujeito, que é a qualidade do sujeito, que é ligado ao sujeito por meio do verbo de ligação. Prosseguindo, vamos para a página 62, tá? Na página 62, eu tenho aí uma tirinha. Então, a partir dessa tirinha, que também é um texto híbrido, nós vamos fazer uma análise das funções sintáticas, tá? Acompanhe aí comigo. Leia essa tirinha de Armandinho, uma tirinha muito famosa do Armandinho, tá? Digitalizei todos os documentos. A papelada foi toda para reciclagem. Salvei tudo em um pendrive, a memória digital. Minha nossa! E onde está essa memória, filho? Guardei, só não me lembro onde. Então, letra A. Explique o humor da tirinha, tá? O humor da tirinha tá justamente aí que o Armandinho ele se preocupou em digitalizar, escanear todos os documentos, salvar no pendrive, que é uma memória digital, mas ao mesmo tempo, a própria memória dele, física, ele não lembra onde colocou o pendrive, então não adiantou de nada. Tá aí o humor. Letra B. Quais orações possuem o mesmo sujeito? Tá? Então, nas orações, digitalizei todos os documentos, salvei tudo em um pendrive, guardei, só não lembro onde. Todos esses verbos estão conjugados na primeira pessoa do singular, que se refere ao eu. Eu digitalizei, eu salvei, eu guardei, eu não me lembro. Então, sujeito oculto, eu. Letra C. Qual é a única oração que está na ordem indireta? Qual é a ordem direta? É quando eu tenho o predicado vem na frente do sujeito. Porque a ordem direta é sujeito e predicado. Na ordem direta eu tenho predicado e sujeito. Que frase é essa? E onde está essa memória, filho? E onde está é o predicado. Essa memória é o sujeito. Ordem direta. Letra D. Reescreva as orações do primeiro balão, substituindo os sujeitos das orações por eu e meu amigo, e os papéis respectivamente, fazendo as adaptações necessárias. Então fica:
Eu e meu amigo digitalizamos todos os documentos, os papéis foram todos para reciclagem. Então, quando eu tiro da primeira pessoa do singular para a terceira, o verbo tem que concordar. Eu não posso colocar eu e meu amigo digitalizei todos os documentos. Não, o verbo é digitalizamos, porque é mais de uma pessoa envolvida, ok? Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Letra E. Transforme o verbo digitalizar, que na primeira oração é transitivo direto, em verbo transitivo direto e indireto. O que é um verbo transitivo direto e indireto? É aquele verbo que para ser transitivo, é aquele verbo que precisa de um complemento. Ele precisa de uma informação a mais, que eu chamo de objeto direto ou objeto indireto. Para ser um verbo transitivo direto, é aquele que tem objeto direto, ou seja, ele tem um complemento que não se liga ao verbo por meio de preposição. E o transitivo indireto é aquele que se liga ao verbo por meio de preposição. Por exemplo, digitalizei todos os documentos para meu pai. Então, digitalizei todos os documentos, eu tenho todos os documentos, eu tenho aí um objeto direto, eu não tenho uma preposição. Para meu pai, aí eu tenho um objeto indireto, que para é preposição. Então, eu tenho todos os documentos é objeto direto e para meu pai, objeto indireto. Número 6. Leia este anúncio. Letra A. Identifique o sujeito dos verbos destacados nessas orações. Faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Explica como você chegou a essa resposta. Então, eu tenho um anúncio aí, uma propaganda institucional, tá? Que eu tenho imagem, eu tenho texto escrito, mais um texto híbrido, tá? Então, quais são os verbos aí, tá? Na verdade, pediu o sujeito. Tá? O sujeito oculta quem? A árvore. Por quem é que faz oxigênio pra gente? Quem é que faz sombra? Quem é que faz falta? Porque sem a árvore eu não tenho sombra, muito menos oxigênio. Então é a árvore, só que está implícito aí. Eu só tenho o verbo, mas eu sei que eu estou me referindo à árvore. Como que eu sei disso? Se eu olhar para o texto aqui, ó, para a imagem, eu vejo claramente aqui, ó. Eu tenho a imagem da árvore. Então, esse auxílio visual auxilia para o nosso entendimento. Por isso que eu tenho que sempre que observar bem o texto que eu estou analisando. Letra B. Na sequência destacada no item anterior, os termos oxigênio, sombra e falta têm a mesma classificação sintática? Qual é ela? Então, função sintática é a função que aquela palavra exerce na oração. Sim, todas essas palavras elas têm a mesma função sintática. Todas elas são objetos diretos, ok? Que complementam o sentido do verbo, tá? Letra C. O terceiro desses termos, que é falta, porém, diferencia-se dos anteriores pelo sentido. E essa distinção, essa diferença, ajuda a provocar impacto no leitor. Explique essa afirmação. Por quê? Quando eu falo em faz oxigênio, quando eu falo faz oxigênio e faz sombra, o verbo faz tem o sentido de fazer, de produzir. Produzir oxigênio, produzir sombra. Já quando eu falo faz falta, esse faz não quer dizer que produz falta. E sim, quer dizer que a árvore, o sujeito que eu estou me referindo, ela faz falta, ou seja, ela é muito importante, ela é indispensável, é imprescindível. Então, os sentidos são diferentes, ok? Letra D. Essa diferença de sentido é empregada para estimular o leitor a fazer o quê? Ora, ela estimula o leitor a escolher as ações de preservação das árvores, tá? Porque essa é uma propaganda institucional. A intenção desse tipo de texto, desse tipo de gênero textual, é justamente provocar uma mudança de atitude, tá? De preservação da natureza, ok? Então, página 63 é uma questão de múltipla escolha, tá? Questão de concurso. Leia este fragmento, eu estava estonteada.
e assim recebi o livro na mão. A função sintática do termo destacado nesse período é: qual é o termo destacado? O livro. Qual é a função sintática, ou seja, a função que o livro ele representa, ele atua nessa frase? Qual é a função dele? Letra A, complemento nominal. B, objeto indireto. C, objeto direto. D, sujeito. Ou E, aposto. Ora, o livro só pode ser, letra C, objeto direto. Por quê? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Então, o livro, ele é um objeto direto porque ele está agregando valor, está acrescentando sentido ao verbo recebi. O que é que eu recebi? Uma revista? Um remédio? Não, o livro. E ele se junta ao verbo recebi por meio de um artigo, mas o substantivo livro, o livro. No caso, não tem uma preposição, então não pode ser objeto indireto. É um objeto direto, porque entre recebi e o livro não tem nada ali entre eles. Ok? Então, prosseguindo, nós vamos para a página 67, tá? E os exercícios da página 67 referem-se ao texto O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro, uma série de livros de ficção científica, que aqui o livro ele traz só um trecho, tá? Então, esse texto, que eu acredito que vocês já tenham lido, estão na página 64, 65 e 66. Tá? Então, nós vamos fazer agora o exercício da página 67, que diz respeito ao trecho do livro Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, vamos lá, página 67, de olho nas características do gênero. Número 1. Ao acender um fósforo na cabine escura da nave Vogon, Ford Prefect estava nervoso. Por que ele ficou nervoso? Porque eles acenderam fósforo, né? Bom, ao que parece, ele por pouco escapara de se transformar numa nuvenzinha de hidrogênio, tá? Ozônio e monóxido de carbono. Então, assim, ele estava nervoso porque foi por um triz que ele não se deu mal, né? Se transformou em algo, né? Elementos químicos. Número 2. Por que ele ofereceu amendoins à forma que se mexia no chão? Então, tinha uma forma lá mexendo no chão e ele foi lá e ofereceu amendoim. Porque ele sabia que deveria ser alguém que tinha passado por um raio de transferência de matéria, que teria perdido, né, sal, proteína, e precisava recompor isso. Então, amendoim é a fonte, né, de sal, desses componentes. Proteína. Número 3. Ford Prefect informou a Arthur Dent que estavam numa espaçonave Vogon. Isso deixou Arthur mais tranquilo? Por quê? Não, isso não deixou ele mais tranquilo, pelo contrário, porque os Vogons tinham destruído a Terra e o Arthur tinha sido o único sobrevivente, então ele ficou mais nervoso ainda. Letra A. À luz do fósforo, o que se podia ver na cabine onde estavam? Então, só sombras monstruosas de alienígenas. Letra B. Para onde eles estavam indo com a espaçonave? Eles estavam indo para a estrela chamada Barnard, a 6 anos-luz da Terra. Ficava bem longe, né? Número 4. Ao ouvir a voz do comandante da nave, Ford pôs um peixe no ouvido de Arthur. Para que servia o peixe? Coisa estranha, né? Só coisa de ficção científica mesmo, né? Então, o peixe ele servia para traduzir o idioma deles, tá? O idioma dos Vogons para o idioma que o capitão falava, tá? E o mecanismo de tradução era o quê? Um peixe. Estranho, né? Mas é ficção científica. Número 5. O texto tem vários elementos de ficção científica. Viagem intergaláctica, raio de transferência de matéria, alienígenas, disco voador. Que outros elementos estão mais próximos de nossa realidade? Então, viagem intergaláctica, disco voador, alienígena, raio de transferência de matéria, isso tudo é ficção, não faz parte da nossa realidade. E o que faz parte da nossa realidade? Os fósforos, pacote de amendoim, o interruptor, isso sim são objetos, são coisas reais da nossa vida.
Número 6. Observe o diálogo em que se desenvolve depois que Ford perde silêncio a Arthur. Letra A. Que sensação produz no leitor o fato de Arthur não parar de falar? Então fica ali falando a vida toda, né? Então é a sensação de que algo fundamental para a segurança das personagens podia ser perdido. Alguma coisa ia acontecer ali de estranho, que colocaria eles em perigo, tá? Letra B. Na sua opinião, então, o que você pensa, tá? Esse pode ser um recurso para criar suspense no texto? Sim, tá? Porque ele tá aí adiando revelar o que tá para acontecer. Esse adiantamento, né? Adiantamento não, esse adiamento de dizer o que vai acontecer causa um nervosinho, né? Então é um recurso de suspense para atrair e manter o leitor ali naquela leitura, ok? Aí eu tenho, e por falar nisso, tá? Então tem informação aí que ele fala sobre personagens femininas em obras de ficção científica. Eu tenho aí, ó, eu tenho duas gravuras, tá? De duas personagens, tá? Duas atrizes, né? Que participaram. A primeira, a Uhura, né? Essa de vermelho, ela participou de Jornada nas Estrelas, enquanto a segunda, ela foi protagonista do filme Alien. São duas obras, né? Que tem franquias, vários filmes de ficção científica. Então aí está falando que até na ficção científica nós temos essa questão de representatividade, ou seja, a questão do feminino, personagens femininas, personagens expressivas, empoderadas, ok? Então ele diz, você conhece as personagens femininas de ficção científica? Quais? Então, observe ao lado duas que você provavelmente já conhece. Aqui ele trouxe Jornada nas Estrelas e trouxe também Alien. Mas ficção científica que a gente tem também, os Jogos Vorazes, por exemplo, eu não tenho a Katniss, né, que ela é a personagem principal da franquia, né, da trilogia Jogos Vorazes. É ela que é o pivô ali de um acontecimento do desenrolar político, é uma personagem forte, né, empoderada. Eu tenho a série Divergente também, que também é outra personagem feminina, tá? Número 1. O Uhura dos filmes e da série televisiva Jornada nas Estrelas e Ellen Ripley do filme Alien são personagens femininas famosas de ficção científica. Letra A. Essas personagens nos fazem refletir sobre questões raciais e a condição da mulher na sociedade. Pesquise a respeito delas e converse com seus colegas sobre o que você descobriu. Então, essa primeira personagem aqui, a Uhura do Jornada das Estrelas, além de ser mulher, ela é uma mulher negra, tá? Uma mulher negra que, né, com bastante representatividade. Então, além de ser mulher, era negra. Então, ela tinha todo um porte atlético, né, um físico diferenciado. A gente pode ver o cabelo dela também, que traz essa representatividade para um filme de ficção científica. Já a segunda, ela também é uma personagem forte que é capaz de matar monstros, ou seja, a mulher que até então é representada como um sexo frágil, ora uma mulher capaz de vencer um alien, um inimigo, um monstro, mas mulher não é mais fraca do que o homem. Então a protagonista sendo mulher traz essa questão, né, que não é só o homem que é forte, que uma mulher também é capaz de fazer coisas maravilhosas, tá? Letra B. Como você imagina os homens e as mulheres daqui a muitos anos? Haveria diferença entre eles? Que mudanças nos corpos e na forma de se relacionar poderia haver nesse futuro? Então, é uma resposta pessoal. Será que seria muito diferente de hoje em dia? Será que daqui para frente as mulheres seriam mais representadas, seriam mais respeitadas, seriam mais retratadas nas obras de ficção? Pensem aí, resposta pessoal. O número 2 também é uma resposta pessoal, tá? Questões como a liberdade de ir e vir ou o futuro de alguns objetos, como os livros, são temas frequentes na ficção científica. Mas você já pensou em como serão as relações interpessoais no futuro? Converse com seus colegas. Muito oportuno, né? Porque a gente está passando por um momento que parece um filme de ficção científica, né? Por causa de um vírus
mortal, nós ter que restringir essa nossa liberdade de ir e vir, ficar em casa. Como que está sendo então o relacionamento das pessoas? Ó, graças à tecnologia, por exemplo, nós estamos aqui nessa videoaula, vocês estão tendo a sua aula, mas as pessoas não podem mais abraçar, né, beijar e estar com a sua família, tem que ser por meio da tecnologia por questão de segurança. Então olha só como a arte, né, representa a nossa realidade também, tá? Então não é porque é questão pessoal, não quer dizer que você não vai fazer, você vai escrever aí porque eu vou olhar o caderno, tá? Posteriormente eu vou pedir as fotos para ver quem fez e quem não fez, porque tá tudo sendo avaliado, fonte de ponto. Então, nas páginas 68 e 69, é a produção de texto que vocês têm que ter no caderno feito, tá? Na página 68 e 69 foi o passo a passo da sua produção textual, tá? Na página 70, também na página 70 e 71, são, na verdade, questões pessoais também, tá? Por quê? São atitudes para a vida, ou seja, para que servem esses exercícios? Porque ele aborda aqui, né, sobre a questão do foco, de manter o foco nas nossas atividades, tá? Eu tenho aí uma tirinha, né, uma tirinha que eu tenho o escritor, tá ali, ó, nos 3 primeiros quadrinhos, ele tá compenetrado escrevendo um livro aí que seria então um clássico da literatura, tá? Quando ele se diz aqui o clássico da literatura, o Grande Gatsby é um livro clássico da literatura norte-americana, tá? Só que no último quadrinho ele perde o foco porque ele vai mexer no Facebook. Quem nunca, né? Então, por exemplo, eu estou gravando essa videoaula agora, eu estou concentrando todo o meu foco, né? Focando a minha atenção para essa videoaula, tá? Eu perderia o meu foco se eu, no meio da gravação, pegasse meu celular para ver as mensagens do WhatsApp. Aí eu não atinjo o meu propósito, tá? O meu objetivo. Então, essas questões da página 70 e 71 e página 72 são para vocês refletirem essa temática de manter o foco, né, nas nossas atividades. Isso é para ser aplicado não só nos estudos, mas na vida também. Eu tenho que manter o foco. Eu não posso ficar disperso, porque quando eu fico disperso, eu perco oportunidades, eu perco tempo, eu perco dinheiro. Então, manter o foco é algo que todo mundo tem que saber administrar na sua vida, tá? Então, esse é o propósito dessa atividade. Porque a gente não está aqui para aprender só matemática, só português, conhecimento dessas áreas de disciplina. A gente está aqui para aprender também a como agir na nossa vida, na sociedade, no nosso emprego. Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês não vão poder ficar... se o chefe pedir uma tarefa para ontem, vocês não vão poder ficar no Facebook ou no WhatsApp, vocês vão ter que manter o foco. E para manter o foco, tem que ter disciplina. Esse é o propósito dessa atividade. Por último, a proposta aqui da página 73 e 74 não é um exercício, é um exercício de leitura individual, que ele trouxe o texto Planetas Habitados, que é um texto de ficção científica que é muito surpreendente. Por quê? Aqui ele está falando sobre dois sujeitos olhando para o céu, e um está falando que acredita que existe a vida fora do planeta, e o outro falando que não, isso não é possível, né? Então a primeira a impressão que a gente dá aqui é que são duas pessoas falando, né? Olha, eu acredito que existe vida fora do planeta Terra, e o outro falando que não acredita, né, em extraterrestre. No final do conto, a gente é surpreendido porque não são duas pessoas que estão conversando, e sim dois alienígenas que estão se questionando também se realmente existe raça humana, seres diferentes deles, fora do planeta deles. Olha só que interessante, os papéis sendo invertidos. Então, fica a lição da questão do texto ficção científica, seja o conto, seja um livro, que tem tanta coisa, né, que parece só entretenimento, coisa para distrair a gente, que foge da nossa realidade, mas no fundo o texto de ficção científica ele traz uma discussão para o nosso tempo, tá? Ele é atemporal, ele traz uma preocupação do homem em relação à tecnologia, em relação a qualquer outro tema. Então eu nunca posso tratar um texto de ficção científica só por diversão, só por entretenimento. Ele tem uma mensagem, uma crítica sendo feita, ok? Então encerramos aqui, tá, a nossa unidade 2, tá? Ou seja, o conteúdo do primeiro bimestre.
tá? Então, nós vamos ter mais vídeos de aula, tá? Por enquanto, nós vamos dar início à nossa avaliação, não se preocupem, que eu vou avisar para vocês em vídeo separado. Então, organize o caderno de vocês. A partir da data que esse vídeo está sendo postado, vocês vão ter uma semana para fazer a revisão, assistir esse vídeo, fazer as anotações de caderno. Eu vou mandar para vocês as fotos das respostas, vocês vão passar para o caderno de vocês, comparar com as respostas de vocês, porque depois eu vou querer ver as fotos de todo o caderno organizado, que vai valer ponto, tá? E antes da gente partir para a unidade 3, que é a matéria do segundo bimestre, nós vamos fazer uma avaliação. Mas não precisam ficar preocupados, tá? Que é a coisa simples, tá? Então eu vejo vocês nos outros vídeos. Até mais!